Que saudade de você! Esse é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E eu vou pedir para que você se inscreva. Isso, você, amigos, familiares, para que o nosso canal fique cada dia mais forte. Se inscreva. Canal YouTube Eli Correia Oficial, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também vou pedir que você mande a sua carta. A sua história, todos nós temos uma história, então mande a sua história, escreva a sua carta para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com, e a sua história e a sua carta estará concorrendo numa promoção Dia das Mães a um tablet. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Igor, o Pequeno Gigante. Me chamo Tamara Rodrigues Santos. Tenho 34 anos e moro em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Venho aqui contar um momento muito difícil, dentre tantos que já houveram em minha vida. Eu sou a segunda filha de 5 filhos que a minha mãe Silvana teve. Somos em 3 mulheres e 2 homens. Desde criança, passei por muitas coisas ruins, mas sempre consegui superar. Tive meus 2 primeiros filhos nos anos de 2011, Erlan Tales, que hoje está com 12 anos, e em 2013, Ian Tiago, hoje com 10 anos. Mas passei por um casamento complicado que não deu certo. Então, me separei no final de 2014. Separada e com 2 filhos para criar, trabalhava dia e noite de segunda a segunda, para não faltar nada para os meus filhos. Seguíamos felizes, só nós 3, e foi então que no ano de 2017 eu conheci um rapaz em um grupo de dança junina e começamos a nos conhecer, começamos a nos envolver. E tudo foi bem complicado com ele também. Mas passamos 2 anos, indo e vindo, acabando e voltando. E por conta de tantas brigas, eu resolvi deixá-lo e voltar para o pai dos meus 2 filhos. Isso em novembro de 2018. Essa volta com meu ex-marido durou apenas 3 meses. Acabei percebendo que tinha sido um erro, um grande erro, voltar com ele. Então, em fevereiro de 2019, acabei me separando do meu ex-marido novamente. E acabei voltando, dessa vez com meu ex-namorado, o Hugo. Em março, eu descobri que estava grávida. E veio então a minha grande dúvida: seria esse meu filho do meu ex-marido ou de Hugo, com quem eu voltei agora? Porém, depois dos exames e fazendo cálculos das datas, eu tive a certeza que Hugo era o pai. Fiz de tudo para provar a ele que o filho era dele, mas ele não aceitava que eu dissesse a ninguém que era dele. Ele não acreditava que o filho pudesse ser dele. Mas Hugo, por outro lado, era louco para ser pai. Tinha um sonho de ser pai. E acabamos conversando e nos acertando. E eis que ele se mostrou um pai incrível, que estava sempre presente na minha gestação. Sabe aquela pessoa presente ali do meu lado, enquanto eu gestava o nosso filho? Ele viveu comigo todas as expectativas e estava radiante, pois seria o seu primeiro filho. Seria um sonho a ser realizado, o de ser pai. Então, em 30 de novembro de 2019, vem ao mundo o meu pequeno gigante, Igor Theo. Lindo, saudável, um bebê enorme, um bebê bem grande. Hugo, radiante. Hugo, feliz demais, participou inclusive do parto e presente em todos os momentos. Cada coisinha que Igor fazia, o pai registrava.
E o nosso pequeno Igor foi crescendo cada dia mais feliz, cheio de saúde e coberto de amor. Igor era uma criança que contagiava a todos, sorridente, falante, esperto, aprendia tudo muito rápido. Nós o chamávamos assim, de brincadeira, de o nosso homem velho, o nosso homem velho. Igor era o meu companheirinho, estava comigo em todos os momentos. Para onde eu fosse, lá estava Igor junto de mim. Nesse meio tempo, meu casamento com Hugo já não estava indo bem. Muitas brigas, humilhações, traições, e chegou a um ponto que eu decidi seguir sozinha com os meus filhos. Eu decidi que eu seguiria sozinha com os meus filhos, agora não mais com 2, agora com 3. E nos separamos em julho de 2022. Porém, o pai de Igor, o Hugo, não deixou de estar presente um minuto sequer na vida do filho. Hugo sempre ali com ele. E assim íamos tocando a vida, dando o maior amor para o nosso filho, mesmo separados. Só que em 30 de outubro de 2022, aconteceu algo que ia mudar totalmente nossas vidas. À noite desse 30 de outubro de 2022, depois de ter jantado com seus irmãos, Igor foi me chamar e disse que estava sentindo uma dor. E eu perguntei: onde, filho? Ele respondeu: aqui na barriguinha, mamãe, aqui na barriguinha. Eu disse então que ele fosse se deitar, pois havia comido muito. E eu ia já cuidar dele, pois eu estava no banho. Quando eu saí do banho, ele estava deitadinho assistindo televisão. E estava melhor. Então eu voltei a trabalhar, porque o meu trabalho é ser costureira. Eu costuro em casa, então o meu trabalho é ser costureira. E então eu voltei para o meu trabalho, já que ele estava melhorzinho. Passou meia hora e meu filho do meio veio me chamar e disse: mãe, o Igor está muito quente. Então eu fui vê-lo e realmente, de fato, ele estava quentinho e dei um remédio para baixar a febre. Ele ficou melhor e passou a noite bem. Porém, na terça-feira, já estava reclamando de dor de novo. Então eu fui ao posto de saúde com ele, mas só deram remédio para gases. Na quarta-feira, ele já não estava mais sentindo nada. E começou a pedir para ir na casa da vovó Ângela, na casa do vovô Jair. Ele adorava a vovó Ângela. Mamãe, eu quero ir na casa da vovó Ângela, eu quero ir na casa do vovô Jair. E como ele estava bem, o levei na quinta-feira para a casa da vovó Ângela. Nesse mesmo dia à noite, a avó o levou ao hospital, pois ele estava dizendo que a barriguinha tinha voltado a doer. No hospital deram Luftal e Buscopan, pois falaram tratar-se de prisão de ventre. Na sexta noite, ele voltou a sentir dor e foi novamente para o hospital e deram a mesma coisa e ainda o nebulizaram, pois Igor estava ficando ou começando a ficar cansado. Sabe, quando a criança começa a respirar com dificuldade, cansadinho? No sábado pela manhã, eu cheguei então na casa da vovó para buscar Igor e percebi que ele estava bem cansadinho. Então eu chamei um Uber para irmos direto da casa da vovó para o UPA. Só que no meio do caminho eu tive que passar em casa, pois ele tinha vomitado tudo que havia comido. Eu dispensei o Uber e fui cuidar dele. E depois chamei outro Uber e fomos para a UPA. Lá, a médica pediu exame de sangue, de urina e um raio-x e ficamos das 14h30 até as 18 horas esperando alguém para coletar as amostras. A médica fez o pedido, mas quem vai coletar as amostras? Quem vai fazer o exame para aí poder fazer o raio-x? E nesse meio tempo,
Igor foi sentindo dificuldade cada vez maior de respirar. E a dor também aumentava a dor. Sentia a dor e a dor estava aumentando. Feito o raio-x, a enfermeira pediu que eu fosse correndo chamar a médica, pois o caso era urgente. Quando a médica viu o raio-x, começou um corre-corre tão grande ali na UPA e nos levaram direto para a sala vermelha. A sala de urgência vermelha, e providenciaram logo a transferência. Igor foi para o balão de oxigênio e transferido por volta das 20 horas para o Hospital da Restauração do Recife. E lá chegando, ele foi levado para colocar um dreno no pulmão direito. E eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, afinal de contas. Quando pude ficar com meu filho, ele estava sedado. E eu só pedindo a Deus que desse tudo certo. Pedi a Deus o tempo todo que desse tudo certo. Passei a madrugada toda, do sábado para o domingo com ele. E ele reclamando de dor, ele agitadinho. Notei que na parte onde tinham colocado o dreno dele, estava sangrando, e sangrando muito. Quando eu perguntava aos médicos e enfermeiros, eles me diziam que aquele sangramento era normal. Porém, eu olhava as outras crianças e nenhuma estava com o dreno sangrando. Só Igor. E a cada hora que se passava, ele ficava mais inquieto, reclamando de dor e respirando muito mal. Depois me disseram que o dreno dele havia obstruído e a cirurgiã viria vê-lo. Porém, o domingo passou e nada de alguém aparecer. E à noite eu já não aguentava mais de tanto pedir uma resposta e nada. Até que às 22h30 eu parei o médico e pedi pelo amor de Deus que ele olhasse o meu filho. Eu estava esperando lá pessoas, enfermeiras, médicas, que pudessem fazer alguma coisa, mas ninguém aparecia. Então que ele pelo menos olhasse pelo meu filho, pois meu filho não estava bem. Eu não queria perder o meu filho. Quando o médico foi vê-lo, se assustou e decidiu ali na hora transferir Igor para a UTI. E nessas alturas, meu pequeno já não estava mais acordado. Eu chorava copiosamente. É como se ele estivesse desmaiado. 1h30 da manhã e eu ali esperando na frente da UTI, quando o médico então me chama para dizer tudo o que estava acontecendo. Foi então que ele disse que meu filho era para ter ido desde que chegou no hospital direto para a UTI, pois se ele tivessem feito isso, ele iria tratar só de uma pneumonia e o derrame pleural. Porém, com a demora, o quadro dele se agravou e agora ele teria de que tratar, além da insuficiência renal, respiratória, obstrução intestinal, desidratação, baixa de plaquetas e baixa de glóbulos sanguíneos. Tudo isso poderia ser evitado se lá atrás já o tivessem levado para a UTI. Meu mundo caiu ali. Como? Eu perguntava. Como? Como, se eu estou aqui com ele já há tanto tempo? Poderiam ter feito isso, mas como permitiram deixar a esse ponto? E perguntava a Deus: Senhor, faça alguma coisa. Uma criança que sempre foi saudável. Eu que sempre cuidei tão bem, sempre tive todos os cuidados possíveis com os meus filhos, e agora ele é assim. Eu não conseguia acreditar, eu não conseguia aceitar. Meu filho foi colocado em coma induzido e entubado e passou a tomar vários antibióticos. Eu passei a ficar no hospital todos os dias e a cada dia que passava eu rezava a Deus e a Nossa Senhora para que desse a cura ao meu pequeno, para que curassem o meu pequeno. Ó Deus, ó Nossa Senhora. E ele começou a responder bem aos tratamentos. Num sábado, foi retirado do tubo. Eu agradeci tanto a Deus ele sair daquele tubo de respiração. Porém, no domingo ele teve que voltar a ser entubado, pois o seu pulmãozinho ainda estava fraquinho. Mas eu não perdia as esperanças e nem a fé de que tudo ia correr bem e logo, logo, Igor iria voltar para casa. Na segunda-feira, eu deixei o pai dele no hospital
e fui em casa para ver os meus outros 2 filhos e pegar umas roupas para voltar à noite. Mas só que por volta das 12h30, 12h30, Hugo me liga e pede que eu volte logo ao hospital, pois Igor tinha piorado e a médica precisava conversar com nós 2 juntos. Nessa hora, eu entrei em desespero. Eu peguei uma mototáxi para chegar mais rápido e fui chorando o caminho todo, rezando, pedindo muito a Deus que cuidasse do meu filho. Quando cheguei ao hospital, desesperada, eu recebi então uma notícia que era como se praticamente arrancasse o meu coração do peito. A notícia que viria me abalar tanto, a mim e ao pai. Esta é a primeira parte dessa história. A história comovente, emocionante. A história de Igor, o meu pequeno gigante, o meu homem velho, o meu pretinho querido. Sim, essa é a primeira parte. Você não pode perder a segunda parte. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Igor, o pequeno gigante. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.